Sandra, o nosso programa é do Vale Animal. Então, o nosso foco principal é o animal, o pet. A gente já fez vários outros programas observando o animal. E hoje eu pedi para você que você participasse com a gente, para que você falasse um pouco Primeiro, o pet é importante para o ser humano? Sim, eu acho que se nós considerarmos o processo que ocorreu da pandemia, nós podemos identificar bem essa relação do ser humano com o pet. Todo mundo teve que ficar fazendo home office, ou então não podia realmente sair de casa. E o que acabou acontecendo? As pessoas, num primeiro momento, tiveram que confrontar-se, famílias tiveram que confrontar-se com suas diferenças, com suas formas diferentes de pensar, de interagir. Porque quando você sai para o trabalho, você interage com outras pessoas, você começa a ter outras visões, mas chegando em casa você conversa, você troca alguma coisa, começa a ter alguma discussão, aí para. Aí tudo bem. O que acabou acontecendo? Muitas pessoas se divorciaram. Foi um período do maior número de divórcios, ao contrário da situação do pet. Foi o período onde houveram as maiores adoções com os pets. E o interessante é que esses tutores começaram a ter uma diminuição de ansiedade, diminuição de irritabilidade, porque começa a interagir com o pet. O pet, ele tem uma coisa que nós às vezes gostaríamos até de ter, que o ser humano tivesse um botãozinho que a gente assim, fica em silêncio, só para eu falar e reclamar. E nós não temos isso. E o animal, ele, além de ouvir as suas reclamações, suas queixas, suas lágrimas, seu choro, ele se chega até você para te carinhar, para te tirar daquele foco que você tem inicialmente. Isso quando não para te desaflorar, né? Sim, tem alguns que são fugitivos, que conseguem escalar portões e pular. Sim. Isso estamos falando de cães, nem gatos, né? Sim. Mas propriamente cães. Você falou da pandemia e é uma coisa interessante, porque as pessoas, além de adotarem animais e terem os seus pets, das diversas formas que depois a gente também vai comentar sobre isso, começaram a expor os seus pets, né? Na internet. Sim, sim. Foi uma maneira de interação também, né? Sim, e até porque se você for para analisar os algoritmos que você tem nas mídias sociais, você vai ver que há uma incidência enorme sobre pets que você procura humanizar, que aí você coloca uma bandana, que você coloca uma roupa. E é uma coisa que chega a ser engraçada. Tem um grupo de pets que são 6 pets numa casa. São 5 Golden Retrievers, mais um Poodle e um gato. São 7 ao todo. E é muito engraçado a interação de todos eles. Eles vivem de uma forma harmônica. E eu me lembro que uma das passagens deles é assim, todos eles vestidos como se fossem faxineiros, né? Assim, eu estou aqui para fazer faxina porque eu tenho que consertar a porta que eu acabei com ela. E aí aparece o gatinho assim, eu não fiz nada, mas eu estou aqui. Né? Então tem esse lado cômico, essa parte interativa, criativa. Né? E as pessoas começaram a observar que muitas pessoas começaram a seguir por conta dos seus pets. E não necessariamente por suas postagens. Né? Isso. E aí falando... Isso eu falo porque você sabe que eu tenho meus pets, né, de diversas formas, que nós ainda vamos mostrar para os nossos amigos aí. Qual é o público que você acha que mais necessita de ter essa importância de ter um pet ao seu lado? Olha, em primeiro lugar, vamos falar dos idosos. Porque a pessoa idosa, normalmente, ela vive num ritmo que é completamente diferente. Ela não vai numa balada, ela vai eventualmente a algum jantar com alguns amigos, mas é uma vida social muito limitada. Então ela fica muito restrita à casa, ou ele, né? Restrito à casa e à TV. E isso faz com que comece a alimentar um processo de solidão.
Então, um pet, ele te tira esse nível de comportamento de isolamento, de você pegar e não querer sair, não ter vontade, né? O pet, ele começa a ativar. Inclusive, houve um caso de um senhor que ele era casado há mais de 50 anos e a esposa veio a óbito. Os filhos, preocupados, queriam tirá-lo da casa. E ele não queria sair, porque era o ambiente dele, era onde ele estava acostumado, familiarizado. E um dos filhos teve a ideia de dar um pet para o pai. Um pet já crescido, inclusive, né? Então, quando ele ia deitar, tem até uma filmagem, porque os filhos colocaram câmera na casa para poder acompanhar, se ele levasse um tombo, se houvesse alguma necessidade, de poder socorrer, né? E eles começaram a filmar aqui. O pet começava a brincar com ele. E pegava o travesseiro, puxava o travesseiro para o chão, e ele ia, e corria. E a interação, o riso, o brincar, o descontrair, isso faz com que qualquer pessoa tenha uma saúde emocional positiva. Criança. Também, porque a criança ela começa a socializar. Tem muitas pessoas que têm medo de ter cães ou mesmo gatos junto da criança. Falando dos cães especificamente, o que ocorre? Um cão é resultado específico de como a família vive. Se a família vive em harmonia, se a família brinca e interage, esse pet ele pode ser um pitbull, ele vai ser a coisa mais dócil e meiga. Ah, mas ele tem uma cara feia. Ah, mas ele pode morder. Ah, que ele pode fazer isso. Gente, como ser humano, se você tem uma família que é uma estrutura harmoniosa, a tendência será que os filhos sejam harmoniosos. Mas isso não quer dizer que esses filhos todos serão eternamente harmoniosos. Se você começar a implicar, se você começar a machucar, se você começar a provocar, é óbvio que este filho venha a ter uma reação agressiva. Mesma coisa é o pet. Quando você tem paciente, né? Sim. Em que momento você acha ideal para você apresentar o pet para o seu paciente? Ou dar uma sugestão? Isso vai depender do quadro e até mesmo do pet. Eu já tive uma paciente de 80 anos. Essa paciente, ela vivia sozinha, tinha 2 filhos, os filhos casados, tal, já com os netos, mas ela vivia só. Ela resolveu ter um cão. Adquiriu um body collar. Só que imagina, é um cão com uma energia enorme, que quer sair, quer correr, quer brincar, não é adequado. Então, até mesmo isso a gente tem que estar procurando observar. Adequar o pet. Para adequar. Então, para uma pessoa é indicado sozinho? É. Uma pessoa com quadro depressivo é indicado? É. Agora, se a pessoa tem uma vida social agitada, ou se ela tem work-lock, que trabalha o tempo inteiro, não para em casa, como ela vai ter um pet? Fica meio difícil. E aí a gente pode entrar em pet exótico, né? Sim, pet exóticos. Legalmente sim, adquirido, né? Aqueles que são reconhecidos pelo IBAMA, com licença. O que a gente pode dizer? Normalmente, as pessoas que têm um perfil para ter pets dessa natureza são pessoas que têm uma personalidade que elas procuram valorizar como diferenciadas. Então, elas procuram empaticamente aquilo que mais se assemelha à sua condição, à sua diferenciação social. E isso tem um lado bom e tem um lado que não é bom. Como tudo na vida tem 2 lados, né? Às vezes a pessoa começa a querer um exótico porque ela viu na TV que o fulano tem lá uma jaguatirica. E, não, eu quero uma jaguatirica. Mas ela conhece, ela tem sabe quais são os hábitos alimentares, quais são os hábitos que ela tem na natureza, ela vai ter condições de ter esse animal. Mas parece um gatinho, é pequenininho, mas não é bem assim, né? Quer ter um outro animal
que possa ser um peixe-leão. Como começou inicialmente o nosso litoral está sendo invadido pelo peixe-leão? Alguém trouxe um peixe-leão da sua origem, que era lá para os lados da Grécia, trouxe para cá para ser um peixe de aquário, de estimação. Tá, colocou lá no aquário, não estudou, com certeza nem se aconselhou com um veterinário, e no dia seguinte foi ver, cadê meu aquário? Só tinha o peixe-leão. Por quê? Ele devorou todos os outros. Eu tô vindo, Sim, né? mas e você veja, ao ver isso, ele foi irresponsável, porque ele ficou assim, eu não posso, como que eu vou me desfazer dele? Sim. Ao invés de entregar num zoo ou numa polícia ambiental, ele cometeu a imprudência de jogar no mar. O que aconteceu? Está aí na nossa costa. Exatamente, porque não existe predador para ele. E voltando um pouco para a área da saúde mental. Eu tenho com certeza, você tem vários pacientes que têm vários pets e tal. E todos lidam de maneiras diferentes com eles, né? Sim. Existe um momento, um dado momento, em que nós que temos pets sabemos que os pets têm um tempo de vida. Sim, né? Sim. Inferior ao nosso. Inferior ao nosso. E você é difícil para as pessoas, elas já são preparadas para isso? Não, porque se nós sequer somos preparados para a partida dos nossos familiares, das pessoas que amamos, que fará dos pets? Porque é uma questão até cultural. Então, quando um pet parte, as pessoas sentem uma dor que é avassaladora. Uma pessoa das minhas relações, ela tinha 2 cães e 3 filhos, tudo tranquilo, família harmônica, animais dóceis, e de repente mudaram de casa. Nessa mudança, os cachorros foram brincar no quintal e nessa de brincarem no quintal, eles mexeram num casulo gigantesco de abelhas. Não sei nem se é casulo propriamente a palavra. Mas e o que acabou? Eles levaram mais 1000 ferroadas e os 2 foram a óbito. Na época eu havia ganho de presente um Lulu, né? E eu falei assim, não posso porque eu tenho uma poodle em casa que ela não aceita de forma alguma nenhum outro pet. Então, como ela é muito pequena, muito delicada, eu disse que não. Mas ao saber desse evento, eu peguei e fui conversar com essa amiga e falei assim, olha, você gostaria de ter? Ela disse, não, porque nada vai substituir. Eu falei assim, mas claro que não substitui. Cada pet tem uma personalidade e traz consigo alegria, riso, sentimentos que às vezes a gente até esquece. E fazem parte da realidade de cada um. E eu falei assim, eu acho que seria uma coisa boa para vocês terem essa cachorrinha, que tem o nome até de Liz. Então, os filhos que estavam assim muito retraídos, com a chegada da Liz, a Liz encheu a casa de alegria, né? Então, hoje eles lembram dos cães, sentem saudades, mas já não há aquele choro. Então tem que sempre estar lembrando que, olha, a nossa vida ela tem um ciclo. Nós temos 2 coisas certas na vida, que são os problemas e a morte. E problema, na verdade, é tudo aquilo que a gente nomeia como problema. Se nós pudéssemos levar a vida de uma forma mais tranquila e dizer que nós temos tarefas a cumprir. É a tarefa de educar filho, é a tarefa de educar um pet, é a tarefa de cuidar dos idosos, sejam pets, sejam humanos. Então, o animal, ele traz esse conteúdo para a gente. Então, você como psicóloga indica Sim, a companhia de um pet? Com toda certeza. Para uma pessoa, assim, hoje em dia não há quem não tenha algum problema, enfim, né? Sim. Faça terapia, faça atividade física, ocupe a sua mente, porque acho que é muito importante você estar fazendo atividades que lhe sejam agradáveis. As pessoas, elas não têm a mesma responsabilidade que têm para com o trabalho, elas não têm para com o lazer. E isso é errado.
E o pet até ajuda nisso, né? Exatamente, ele te traz a lembrança de que, olha, existe uma criança dentro de você, né, que pode realmente dar vazão a um riso, a uma coisa inocente que seja agradável. Isso porque a gente ainda nem entrou no assunto, e um dia a gente vai entrar no assunto do pet companhia para doentes mesmo, né? Em hospital, tudo isso, né? Sim. Faz toda a diferença nos momentos, porque tem que ter um perfil, não é um pet qualquer. Né? Tanto assim como um cão-guia. Um cão-guia ele tem um perfil, não é qualquer cão, é um labrador e todo labrador pode ser um cão-guia. Não. Todo labrador pode ser um cão usado pelo bombeiro, pelo policial. Não, todos têm perfis. E os animais não são diferentes. Então, tem que ter um perfil para aqueles momentos em que você está no hospital, está acamado e necessita de um pouco de carinho, um pouco de afeto que o animal proporciona. Né? Pois é, eu acho que hoje em dia o caramelo amarelo Sim. é o que vai para todos os lugares e todos os cantos, né? Não temos dúvida. Nós vamos sair para um breve intervalinho e voltamos com um assunto muito importante. Não saia daí.